Bom dia, o meu nome é Ricardo Magalhães, sou Senior Manager da Noesis. Hoje estamos aqui a Roundtable sobre Process Optimization e estão comigo Bruno Marques, responsável de Business Applications da Microsoft, e o meu colega Tiago Gregório, Senior Manager da Noesis, da área de Data Analytics e Artificial Intelligence. Otimização de processos, o tema que está aqui em foco, na realidade é um tema que pode ter muitas vertentes, por isso eu começo por perguntar ao Bruno qual é a visão da Microsoft sobre esta área de otimização de processos. Antes de mais, obrigado a todos pelo convite, Ricardo e Tiago, obrigado por estarem aqui comigo. E antes de iniciar, se calhar fazer aqui uma pequena retrospectiva e explicar aqui um bocadinho a visão da Microsoft para esta área. Portanto, se bem se recordam, nos anos 90 nós vivíamos tempos muito, que nós chamamos Process-Driven Systems, portanto, tipicamente o que isto quer dizer é que nós tínhamos que consultar o e-mail para retirar a informação, depois íamos registrar num ERP, íamos registrar num CRM, portanto, tudo muito holístico e tudo muito orientado a processo. E isto tem vindo, de facto, a mudar muito. E a Microsoft tem feito um investimento gigante e tem sido, se calhar, um dos melhores exemplos de digitalização e transformação de processos a nível mundial e tem construído aqui uma plataforma, portanto, construído o backbone naquilo que é a nossa cloud, a infraestrutura cloud, que é o Azure, e depois construído várias capacidades e funcionalidades em cima delas, sendo que o maior, provavelmente os maiores produtos de SaaS cloud do mundo é nosso, que é o Office 365, e com essa aprendizagem estamos a seguir esse caminho para todo o nosso portfólio. Sendo que criámos dentro do nosso portfólio aquilo que nós chamamos o backbone das nossas business applications, que é a Power Platform, onde temos o mais conhecido Power BI, que é a componente de visualização e de analítica que temos, mas criámos aqui duas peças muito importantes, uma Power App que é mais de interação com a informação e a nossa componente realmente de automação, que é o Power Automate, que este sim nos permite, portanto, de uma forma muito intuitiva, tirando no fundo, utilizando as capacidades que nós construímos na nossa cloud no serviço da Azure, mas de uma forma low code, no code, quase visual, drag and drop, eu conseguir automatizar, sem ter grandes conhecimentos de programação ou nenhuns, conseguir automatizar esses processos. No fundo é esta a visão que a Microsoft tem, não só relativamente a esta, mas em todo o nosso portfólio, portanto criar no backbone que temos da nossa cloud, as capacidades no nosso serviço, portanto, da Azure, e depois empacotar isto para um serviço e democratizar, digamos assim, o acesso a estas ferramentas de digitalização e automação. Áreas que nós não vamos, no fundo já estamos a apostar muito e que de facto a Microsoft tem aqui uma proposta de valor e um posicionamento único, tem obviamente a ver com a colaboração e no tema dos workflows de trabalho e de automação de processos isto é fundamental porque tipicamente os processos não são individuais, não são solitários, tipicamente envolvem vários departamentos, várias pessoas e é fundamental nós conseguimos ao fazer este levantamento e identificação dos processos ter capacidades de facto de colaboração. E diria que num futuro mais próximo, isto é uma área que ainda estamos a apostar, mas dado que temos as capacidades também de inteligência artificial e de análise naquilo que é a nossa cloud, nós vamos começar a apostar muito em temas de process mining e no fundo perceber efetivamente é muito diferente daquilo que é o processo que é idealizado e que supostamente na teoria acontece e aquilo que acontece na prática, daí a nossa grande aposta estar agora em temas de process mining, que eu sei que a Noesis já está a olhar para estes temas e terminava aqui a minha primeira parte. Aproveito de facto essa deixa e o process mining claramente aqui lançar a pergunta para o Tiago. E Tiago, pegando nesta deixa, do ponto de vista da Noesis, então qual será a visão para a otimização de processos? Olá, bom dia a todos. Bem, efetivamente, a Noesis, sendo uma tecnológica, tem que aplicar tecnologia para resolver um problema. E nós, efetivamente, desde 2017, que temos a prática de process mining dentro da nossa casa e como temos feito vários projetos, quer na área de utilities, na área de oil and gas e da indústria financeira. O que é isto de process mining? Vou pegar aqui numa deixa muito boa que o Bruno deixou. Deixou-nos uma deixa fantástica, que é, efetivamente, nós começámos com mainframes, começámos com ERPs, depois pegámos de ERPs, expandimos os nossos ERPs para controlar a nossa área logística, tivemos que colocar em ferramentas de BI para analisar todos estes dados que estavam a ser gerados por todos estes sistemas. Contudo, os nossos processos começaram a ficar
fragmentados. Esta tecnologia de Process Mining, o que é que faz? No fundo, retira traços digitais que vão sendo deixados pelos nossos processos por todos estes sistemas e, no fundo, reconstrói o nosso processo de uma forma gráfica e visual. E nós aí já conseguimos ver exatamente como o nosso processo está a ser executado. E é isto que o Process Mining faz, um pouco mais. E, no fundo, é esta temática que nós abordamos, que temos implementado em vários clientes e o que é que nós temos visto com os nossos clientes ao implementarmos isto. Vemos que os processos são muito pouco transparentes. Notamos efetivamente que os clientes ficam, depois de nós implementarmos isto, com a verdadeira noção de como é que eles são executados, coisa que, sem dúvida, coisa que não tinham. Conseguimos ver exatamente onde estão as nossas ineficiências e vermos onde nós estamos a perder tempo. Isto é, traz-nos custo, temos recursos não alocados e, por vezes, traz-nos insatisfação do cliente. Nós não queremos isto. Nós queremos, efetivamente, entregar o melhor possível aos nossos clientes e só o conseguimos fazer sendo uma empresa ágil, sendo uma empresa transparente, para conseguirmos libertar os nossos recursos para fazer o melhor trabalho possível. Com tudo isto, é o que nós temos feito nestes tempos e, felizmente, com algum sucesso. Muito bem. Tiago e Bruno, eu aproveito esta explicação que o Tiago estava a fazer e na realidade existe um bocado aquela ilusão que este tipo de soluções são aplicáveis só a grandes organizações, seja pelo custo, seja pelo o trabalho que está associado, ou a grandes organizações ou a setores específicos. Mas a realidade não é essa, não é? Aproveito e pedi aqui ao Bruno que pudesse indicar aqui alguns exemplos de aplicabilidade que são de vários setores. Sim, isso é de facto uma excelente questão e a nossa visão, mais uma vez, como eu vos referi há pouco, nós começámos efetivamente por esta capacidade de um serviço, digamos assim, mais complexo, que reside na nossa cloud e que efetivamente tem uma grande capacidade de customização, mas acabamos por empacotar isto na nossa Power Platform, que é essencialmente uma ferramenta de low-code, no-code, que permite, no fundo, aqui a democratização deste tipo de aplicações. E damos aqui alguns exemplos. Portanto, a nossa visão, e nós já temos essa capacidade incluída naquilo que é a nossa suite do Office 365, que tipicamente é adquirido por até empresários em nome individual, e nós conseguimos, no fundo, ajudar até na própria automação, sendo uma ferramenta bastante intuitiva, sem drag and drop, portanto, bastante visual, de fazer a automação de processos muito simples, como pura e simplesmente retirar anexos de cotações, por exemplo, de um empresário que não tenha pessoas suficientes para fazer este trabalho mais manual e que ele, no fundo, se foque em temas realmente importantes, como falar com os seus clientes, e que ele consiga, por exemplo, copiar automaticamente este anexo e colocar numa pasta. Portanto, um exemplo muito simples. Ou então já numa PME, em que já temos alguma força de trabalho, portanto, e todos nós sabemos como é que as PMEs em Portugal às vezes funcionam. Há muito o que nós chamamos o processo de despacho, de aprovação de despesas, que é tipicamente a folhinha que vem para a secretária do administrador e que é assinada e que ele, no fundo, visualiza o papel. Também ter estes processos, no fundo, de aprovação, não é? De forma muito simples, não poder fazer uma aprovação no e-mail ou receber no Teams um aviso que tenha um determinado fatura para aprovar e, portanto, desmaterializar e automatizar estes processos. Passando por, obviamente, aqueles temas que são aqueles que tipicamente nós temos ouvido falar em automação. Dou-vos aqui um exemplo de um cliente com que trabalhamos muito, que efetivamente chegou à conclusão que as aplicações de back-office não teriam muito valor acrescentado em digitalizá-las, portanto estamos a falar dos ERPs, portanto que já estão há imensos anos e têm uma maturidade muito grande e têm os processos bem afinados, ainda que eventualmente o interface e o front-end não sejam mais apelativo, em que se realmente automatizou uma série destes processos, integrou e tirou-se proveito daquilo que são a biblioteca, digamos assim, de conectores que nós já criámos em Azure e que no fundo estão acessíveis também a esta tecnologia, o que facilita e acelera muito este tipo de processos. Um caso também que eu queria partilhar convosco, completamente diferente, mas que espelha um bocadinho também a agilidade e também é um caso bastante atual devido ao tempo que vivíamos de pandemia, que, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde nós tivemos um momento muito crítico no pico, junto ao Natal, em que houve realmente aqui um acréscimo enorme de casos e havia um processo administrativo que tomava muito tempo, portanto, a médicos que poderiam estar, neste caso, a ajudar pessoas no terreno, e foi interessante, foi feita uma experiência em que basicamente se conseguiu automatizar um processo
de questionários e também de emissão de receitas para fazer testes e também do que nós chamávamos a declaração de isolamento profilático, portanto as DIPs, e conseguiu-se automatizar esse processo e foi na altura um processo que foi feito em 2 dias e rapidamente conseguimos mobilizar pessoas para a linha da frente para ajudar as pessoas que estavam efetivamente no hospital, libertando médicos desta atividade. Portanto, acho que é um caso muito curioso para perceber, no fundo, a multiplicidade de casos que este tipo de tecnologias podem ajudar, e tanto podem ajudar uma pessoa individualmente que tenha um negócio sem qualquer colaborador, como uma empresa muito pequenina, como empresas de grande dimensão, como eu expliquei aqui. Tá? Exato. E é engraçado pegares aqui em 2 casos de 2 áreas tão diferentes, porque na realidade a otimização de processos pode ser feita transversalmente, independentemente do setor, não é? Porque nós estamos a falar destes exemplos, mas teremos muitos mais, por isso, mesmo nas próprias implementações da Noesis, temos aplicações na área industrial, seja seguros, financeira, mais particularmente também na banca, seja saúde, como também estava agora a ser mencionado, seja mesmo no setor público, não é? E alguns dos processos ou das otimizações de processos são claramente transversais. Por exemplo, o Bruno tocou ali num ponto que eu acho que é extremamente importante, que é a desmaterialização. E a desmaterialização do processo é algo que há uma necessidade em todas as organizações, porque alguns há sempre aquele processo que continua a ser o fecheiro que vai no e-mail e que vai notificar não sei quantas pessoas e que claramente pode haver uma transformação para uma solução digital e essa própria solução digital ser otimizada. E depois temos claramente outros tipos de processos que continuam a ser transversais, aprovações de budget, gestões de compras, mesmo gestões de ativos, porque é algo que é comum às várias organizações, independentemente também da sua dimensão, não é? E eu aí aproveitava e lançava aqui a escada ao Tiago, porque sei que ele tem pelo menos um exemplo muito específico na área financeira. Sim. Pegando aqui também um pouco nas palavras do Bruno, hoje estou a pegar nas suas palavras por todo lado. O que é que acontece? Efetivamente, não se aplica apenas a grandes organizações, sem dúvida. Hoje em dia, nós temos PMEs já com grau de digitalização já muito elevado e todas a caminharem para aí. Se nós vimos os últimos 2 anos, podemos dizer assim, todos os nossos processos estavam assentes em bases que efetivamente não nos permitiam ser ágeis. E tivemos que acelerar a nossa transformação digital de uma forma muito rápida para conseguirmos dar resposta a todo este novo paradigma que ainda hoje vivemos. Claro. E pegando agora num destes exemplos, por causa de um projeto completamente feito de forma remota, nós nunca vimos as pessoas na vida, fisicamente, o que é que nós fizemos? Implementámos num banco process mining sobre um processo, no fundo, de aceitação de crédito. O que é que nós vimos aí? Vimos uma completa transparência do processo. Conseguimos saber exatamente onde é que se está a perder tempo, onde é que se está a ser menos eficiente. E uma coisa muito gira que é, todas as percepções que se têm relativamente a um processo deixam de o ser. Deixa de ser uma percepção e passa a ser uma realidade, mas uma realidade fundamentada em factos, onde se consegue ter efetivamente dados e informação sobre o que é que nos está a passar dentro dos nossos processos. Ora, isto num processo de tomada de decisão é completamente fundamental para conseguirmos ser mais ágeis, conseguirmos entregar valor ao nosso cliente final. Conseguirmos ter aqui uma organização mais resiliente e mais forte. E foi isto que o Process Mining trouxe a esta organização. Não só isto, e olhando um pouco para o futuro, não só nos traz esta transparência dos nossos processos, não só nos diz exatamente onde é que nós temos os problemas e porquê é que eles estão a acontecer, contudo, diz-nos também que como podemos agir e agir imediatamente sobre este problema. Ora, isto é um valor acrescentado que nós hoje em dia não temos ainda dentro dos nossos processos e dentro das nossas organizações. Isto traz-nos uma agilidade muito, muito, muito grande. Pois, no fundo, eu acho que o que podemos extrair de todos estes exemplos e todo este diálogo que nós temos tido é que não bastam só as ferramentas e as maneiras de fazer, há que ter o conhecimento. E aí tu focaste muito concretamente o conhecimento dos processos, o que é que há a otimizar, onde é que estão os pontos de falha, ou pelo menos não tão ágeis, não é? E é no fundo a capacidade
como o Bruno referiu, não só da tecnologia das soluções, aliada à capacidade da própria organização e das suas pessoas, lá está a componente individual, não é? Versus a componente da organização, e depois aliado à tal componente neste caso concreto, da otimização, aqui mais voltada ao process mining, que nos dá uma real visão da organização e dos seus processos, uma real necessidade do que é necessário adequar, não é? Para termos então os resultados esperados pelas organizações. É claramente uma área extremamente interessante e necessária, e acho que no momento que nós estamos é extremamente importante, porque os desafios são diversos e as organizações debatem-se com a otimização de recursos e serem mais ágeis e poderem ser mais produtivas. Eu perguntava-te, Bruno, aqui para terminarmos, fazemos aqui uma ronda final sobre o tema, o que é que tu pensas sobre o futuro desta área, ou desta temática, podes aliar ou não à parte específica da Microsoft, mas tendo essa experiência, o que é que podes partilhar connosco como notas finais? Sim, quer dizer, eu acho que tocámos aqui num tema que é, nós temos que perceber que esta questão nós conhecemos efetivamente os processos como estão a acontecer, como o Tiago há pouco referia bem, não é algo que era possível, mas era extremamente difícil tecnologicamente no passado, porque muitas dessas aplicações corriam on-prem, ainda correm, portanto, tudo o mundo da cloud vai facilitar, de certa forma, nós temos a facilidade de ter a sensorização e o controle destes processos, porque correm aplicações que no fundo estão ligadas, digamos assim, existe essa monitorização, portanto, vai ser muito mais fácil, de facto, fazer esta captura. E eu acho que o que efetivamente vai acontecer, ou seja, nós agora estamos a capturar essa realidade, o que vai ser de facto interessante é ver um passo à frente do process mining, que é um bocadinho como é que a inteligência artificial e sobretudo cenários de colaboração podem surgir, que é eu detectar que há um determinado processo a acontecer e eu recomendar a ação que deve ser, e muitas vezes não passa por uma automatização, passa por eu reencaminhar um processo que vai entrar num bottleneck. E eu perceber, por exemplo, aqui falando um bocadinho daquilo que é a capacidade da Microsoft, eu perceber que aquela pessoa não está disponível, porque não está disponível no Teams, está numa reunião e, portanto, apesar de ser a pessoa com a competência certa para desbloquear aquele fluxo de negócio, essa pessoa neste momento não está, e eu ter a capacidade de, com a inteligência, rotear para uma pessoa que tem as mesmas skills e a mesma capacidade de desbloquear esse mesmo processo. Portanto, nós fazemos aqui uma fusão desta perdição, de ter aqui alguma inteligência para fazer previsão, mas também encaminhar para as pessoas certas e às vezes até para um grupo de pessoas que consigam desbloquear a situação. Eu acho que são estes cenários futuros que nós vamos assistir. Portanto, estamos numa fase ainda de grande descoberta e de realmente mapeamento e desenho, como o Tiago acho que fez muito bem a metáfora do que é que realmente é o process mining. Nós não conseguimos, no fundo, visualizar o que é que está a acontecer num processo que nós achávamos que em teoria funcionava de determinada forma, mas depois percebemos que há ali uma série de interações que nós não tínhamos noção, e depois o que é que se conseguimos detectar padrões e bottlenecks e situações que estão a ocorrer, e efetivamente a inteligência artificial e estes sinais que vêm das próprias pessoas serem avisadas e colocadas dentro do fluxo de negócio, do workflow, para serem mais rapidamente resolvidos os processos, ok? Eu acho que são este tipo de coisas que nós vamos assistir. Ok, obrigado, Bruno. Lançava-te o mesmo temática, Tiago? Vai muito nesta ótica que o Bruno está a referir. Isto é, nós estamos neste momento a tentar descobrir ainda onde estamos, mas, por exemplo, repara, temos o exemplo de RPA, muito em voga, ok, vamos automatizar a tarefa A, vamos automatizar a parte B, vamos fazer isto. Contudo, que ganhos reais é que isto nos traz. Nós sabemos exatamente onde colocar a automatização, conseguimos medir corretamente estes ganhos e termos aqui este retorno de investimento, mas, ok, estamos a automatizar, mas a que nível? A que ponto? Com que granularidade? E, efetivamente, é para onde nós vamos caminhar, que é saber exatamente onde fazer esta automação, onde temos que melhorar, e aqui o Bruno muito bem, que é para quem? Porque temos que saber muito bem dirigir os nossos problemas. Nós podemos saber onde está o problema, podemos saber que aquele perfil vai resolver o problema no imediato, contudo, estará disponível, não estará, é por aí onde nós vamos ter que ir. Acho que claramente
temos aqui um conjunto de oportunidades. Eu acho que as organizações, aproveitando aqui as deixas que foram deixadas também nesta conversa, têm aqui um conjunto de oportunidades para também olharem para dentro de si próprias, tentar perceber e explorar os seus processos e tentar, acima de tudo, perceber e chegar à informação necessária. Como o Tiago estava a dizer, não basta só ter a capacidade, tem que saber o que fazer com ela, acima de tudo. Por isso, acho que todas as organizações, mesmo as que nós estamos incluídos, têm só a beneficiar deste tipo de interação e deste tipo de análises. Aproveito para agradecer a presença do Bruno e a presença do Tiago, agradecer também a vocês a presença de assistirem a esta roundtable. Despeço-me aqui e desejo-vos um bom dia.